Oriente, um cientista nuclear foi assassinado por uma metralhadora sem ninguém por perto. Sem motorista, sem atirador, sem testemunhas úteis. Só uma câmera, inteligência artificial e um satélite a quilômetros de distância. Isso foi feito por uma única organização. O nome dela? Mossad. Em 1972, após o massacre de Munique, 11 atletas israelenses foram assassinados na frente do mundo inteiro. O Mossad não chorou em público, não fez discurso, não esperou justiça. Montou a Operação Ira de Deus e passou 11 anos caçando cada responsável, um por um, em qualquer país do mundo. Sem uniforme, sem declaração de guerra, sem reconhecimento oficial. O que sustentou esses agentes por uma década inteira não foi a raiva, foi outra coisa. Foi o treinamento. Porque o treinamento não fica no arquivo, fica na cabeça. E a cabeça vai com você mesmo quando tudo mais foi embora. E o Mossad levou o treinamento muito a sério. Atualmente, o Mossad é reconhecido por grandes operações. Mas sempre foi assim. O início do Mossad foi, digamos, um tanto convencional. Seus recrutas eram compostos basicamente por civis comuns. Advogados, professores, engenheiros. Mais tarde, esses agentes viriam a aprender que a arma mais letal não é a que vai munição, é a mentalidade. E foi assim que o treinamento que foi desenvolvido ao longo de décadas, sob erros, mortes e operações impossíveis, se transformou em um dos mais refinados que existe para converter um ser humano num operador de alto nível. Mas aqui está o que ninguém te conta, e que vai mudar completamente como você entende esse nome. O Mossad é poderoso por um único fato, porque assim como Davi, ele foi ao combate, e quando você opera com recursos limitados, você para de desperdiçar. Cada agente tem que valer por 100, cada decisão tem que ser cirúrgica. É exatamente assim que os melhores trabalham. E quando você entender essa matemática, ela está presente nas estruturas das negociações. É o que te transforma em um grande líder. É a arte de convencer pessoas. É a capacidade de usar a engenharia social para manipular seus alvos. E no fim, recrutá-los. Nesse vídeo, você não verá como o Mossad matou um alvo X. Se essa é a sua expectativa, feche o vídeo agora. Vá para outro canal. Você entrará de cabeça na doutrina de inteligência do Mossad. Do zero, sem atalho. Mas antes de chegar ao treinamento, você precisa entender de onde ele veio. Porque uma doutrina sem contexto é só uma lista de regras. E regras sem contexto você quebra na primeira vez que fica com medo. E todo mundo fica com medo. A diferença é o que você faz com isso. O significado de Mossad em português é Instituto para Inteligência e Operações Especiais. Dentro de Israel, os próprios membros o chamam simplesmente de O Escritório. Fundado em 13 de dezembro de 1949, por ordem do primeiro-ministro David Ben-Gurion, Israel era um país minúsculo cercado por nações que queriam vê-lo desaparecer. Sem profundidade estratégica, sem aliados garantidos e sem margem para errar. Ben-Gurion nomeou Shloah como primeiro diretor. A missão era simples na teoria e impossível na prática. Ser o sentinela do povo judeu, onde quer que ele estivesse no mundo. Por isso, o Mossad recebeu um lema extraído do livro dos Provérbios. Pela via da decepção farás a guerra. Todo serviço de inteligência tem um lema. A maioria é propaganda. Esse é um manual operacional em 6 palavras. Com o tempo, esse lema foi substituído por outro versículo. Onde não há direção sábia, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, a segurança. 2 lemas, uma mesma lógica. Agir com inteligência, profundidade e discrição absoluta. Israel possui 3 pilares de inteligência. Estrutura criada pelo próprio Ben-Gurion. Garantir que nenhum órgão concentrasse o controle total sobre a segurança do país. O Shin Bet, também chamado de Shabak, é o equivalente ao FBI ou a Polícia Federal no Brasil. Atua dentro das fronteiras israelenses, combatendo o terrorismo e garantindo a segurança interna. O Amã, por sua vez, é a Diretoria de Inteligência Militar, a maior das 3. Dentro do Amã, a unidade 8200 é a referência mundial em inteligência de sinais e guerra cibernética. É equivalente à NSA dos Estados Unidos. E o Mossad é o serviço de inteligência. E como serviço de inteligência, ele opera fora das fronteiras do seu próprio país, seja em qualquer lugar do globo.
É desnecessário explicar que o Mossad é o equivalente à CIA ou M6 ou até mesmo a BIM no Brasil. As três agências se coordenam pelo Varash, o Comitê de Chefes de Serviço, e operam juntas numa sala de guerra chamada JWR, onde missões são planejadas, executadas em tempo real. Descentralização de poder com coordenação centralizada em crise. É exatamente como você monta uma estrutura que não colapsa quando o nó é comprometido. Tá, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagina que uma organização com esse alcance global, com operações simultâneas em dezenas de países, capaz de assassinar cientistas nucleares e explodir equipamentos do Hezbollah remotamente, deve ter quantos agentes ativos no mundo? 100 mil? 50 mil? Não, pelo menos 10 mil. Errado, operador. O Mossad possui cerca de 1.200 funcionários no total, incluindo o pessoal administrativo de apoio. E em qualquer momento dado, existem apenas entre 30 e 35 oficiais de coleta ativos no mundo inteiro. 35 pessoas para um planeta de 8 bilhões. Isso não é limitação, é escolha, porque o Mossad não foi construído para ter muitos agentes, foi construído para ter agentes que valem por 1.000. No topo da hierarquia da agência está o diretor, referido internamente como RON, cuja identidade é mantida sob sigilo oficial enquanto exerce o cargo. O Mossad não responde a nenhum ministério e não possui controle parlamentar direto. Responde exclusivamente ao gabinete do primeiro-ministro, funcionando como seu braço executivo secreto para missões que nenhum outro órgão do Estado tem autorização ou capacidade de realizar. Responder diretamente ao chefe de governo tem vantagens e desvantagens. Quando o chefe muda de ideia, você descobre que a missão que estava executando há 6 meses de repente nunca existiu. A espinha dorsal operacional é o TSOMé, o maior departamento responsável pelo recrutamento e operação de agentes em todo o mundo, através dos CATSATs, os oficiais de casos. Ao lado do TSOMé, opera o METSADA, a divisão ultra-secreta encarregada dos combatentes, espiões israelenses que operam sob cobertura profunda em países hostis. Dentro do METSADA, existe uma unidade que talvez você conheça. Ela representa o grau máximo de especialização da agência. O seu nome é Kidon. Em hebraico, significa baioneta. A Kidon é composta por esquadrões de elite recrutados entre os melhores veteranos das forças de defesa de Israel. Operam sob identidades falsas rigorosamente construídas e, caso capturados, possuem acesso mínimo à estrutura interna do escritório. Todos os assassinatos realizados pelo Mossad são obras do Kidon. Compartimentação total. Os combatentes não sabem quem os contratou, quem aprovou a missão, nem quem está do outro lado do rádio. Se você é capturado, só pode entregar o que sabe. E você sabe o mínimo possível. É o ápice da doutrina da inteligência. Cada operação exige autorização pessoal do primeiro-ministro, formalizada na página vermelha, datilografada e assinada após a deliberação ministerial e aconselhamento jurídico para garantir proporcionalidade. A identidade do alvo precisa ser confirmada em tempo real por pelo menos 2 fontes independentes. O protocolo de enquadramento. E existe uma limitação doutrinária absoluta. A Kidon não executa israelenses. Toda organização tem uma linha que não cruza, e essa é uma delas. Quando você começa a eliminar os seus, você não é mais um serviço de inteligência, você se torna uma facção armada. O Tevel tem relações confidenciais com serviços como a CIA, atuando onde o Ministério das Relações Exteriores não pode ir. O Niviot é especializado em vigilância técnica e instalação de escutas. O Tsafrim, Brisa da Manhã, protege comunidades judaicas na diáspora. O LAP, Departamento de Guerra Psicológica, conduz operações de desinformação, influência na mídia e fomento de instabilidade entre inimigos. Já os Sayanins são milhares de voluntários judeus não israelenses espalhados pelo mundo. Não são empregados formais, mas fornecem apartamentos seguros, veículos e assistência médica sempre que um operativo precisa de suporte discreto no exterior. É uma infraestrutura invisível, construída sobre identidade compartilhada e confiança ideológica. Você pode treinar agentes, você não pode comprar lealdade ideológica. Ou ela existe, ou ela não existe. Os Bodin são mensageiros que atuam como elos entre casas seguras e embaixadas israelenses.
garantindo que a informação flua com segurança pelo sistema. Bom, operador, eu acabei de demonstrar a arquitetura, a estrutura e o aparato. Mas agora vem a pergunta que ninguém faz. O que acontece dentro de um ser humano para que ele se torne capaz de operar esse sistema? Porque não é treinamento físico, não é força, não é coragem no sentido que você conhece. É algo muito mais perturbador que isso. O Mossad não foi construído com manuais importados. Ao contrário do Savak iraniano, treinado pela CIA e pelo M6, o escritório aprendeu sozinho, por tentativa, por erro, por mortes, que não deveriam ter acontecido, e vitórias que ninguém pode contar. O erro tem um professor dentro dele que o sucesso nunca vai ter.